Nessa aula eu vou estar ensinando como adicionar um campo de data no projeto Java. Então veja só, imagine que eu tenho uma tela de funcionário aqui, onde tem nome, código, CPF e sexo, e o cargo desse funcionário, a função desse funcionário. Então eu vou adicionar aqui mais um campo, que seria a data de admissão desse funcionário. Colocar um campo de texto mesmo simples, um text field. Vou alterar o nome da variável desse campo. Vou chamar de texto data admissão. Ok, então eu vou lá no banco de dados. Está aqui meu banco de dados, biblioteca integrado, minha base de dados, né? Estou aqui com a tabela funcionário, eu vou dar um alter table nessa tabela. E veja que eu já coloquei aqui, já adicionei um campo com o nome func_data_admissão do tipo date. Então, como é a data de admissão, eu não preciso, nesse caso, do tempo. A não ser que quisesse colocar esse tempo, né? Mas a data de admissão só é necessário a data, simplesmente, e não a hora, minutos e segundos. Então, coloquei simplesmente o tipo date. Se fosse com horas também, seria o tipo datetime. Tá, ok? Então, já temos um campo na nossa base de dados para a data de admissão desse funcionário. Então, eu vou lá num projeto Java, vou na classe básica funcionário e vou adicionar aqui um atributo do tipo date com o nome data admissão. Vou adicionar os métodos get e set. Pronto, a classe básica já adicionei. Vou lá na nossa classe DAO funcionário, que é a classe responsável por manipular os dados no banco. Vou começar com o método getFuncionários, que é o método principal aqui, né? Quando a gente abre o frame, é carregado primeiramente o método getFuncionários para trazer os funcionários do banco. Então aqui na hora de preencher o funcionário, nós vamos setar a data de admissão desse funcionário. E aí, para pegar o valor lá do campo do banco de dados, vou copiar aqui que já está pronto. Só que o nome do campo é func_data_admissão, né? Lá no banco está com esse nome, a nossa coluna ou nosso campo. E aqui, ao invés de pegar como um string, eu vou pegar como date. Então, getDate, ele vai pegar essa data já no formato de data, já vai converter no formato de data. Que esse formato de data, por padrão, ele vem com horas, minutos e segundos, que é o formato de data do Java, né? Então, ele vai pegar o que vem do banco, vai jogar na nossa data de admissão e preenchendo o objeto funcionário. Pronto, aqui só faz isso. Eu vou colocar a mesma linha lá no get filtrar funcionários, que é a mesma coisa, né? Pronto, salvei. Futuramente eu volto aqui para a gente modificar o atualizar e o salvar. O deletar não precisa, né? Porque o deletar só precisa do ID. Pronto, volto para o frame. E agora, né? Como digitar aqui uma data no formato
brasileiro, porque a gente sabe que por padrão o formato de data é americano, que é ano, mês e dia, né? O formato brasileiro é dia, mês e ano. Então como é que a gente faz? Eu vou lá no código fonte e na hora de preencher na tela, eu vou começar com preencher frame, preencher formulário, né? Ok, então aqui na hora de preencher o texto data de emissão, ponto set text, veja que eu vou receber lá do banco como formato americano e aqui, para que o usuário faça no formato brasileiro, veja no formato brasileiro, a gente tem que converter o que vem do date, né? Porque senão, ó, funcionário ponto get data de emissão. Então estou pegando a data de admissão do funcionário. Ele está dizendo que é tipos incompatíveis, date não pode ser convertido para string. Então a gente sabe que se fizer o cast, né, convertendo para string, ele dá certo. Ok, vamos testar isso. Então veja só, ele trouxe a data aqui da admissão. Ele está mostrando aqui, pessoal, porque eu já tinha preenchido essas datas lá no banco, certo? Se a gente for olhar no banco, dá um select aqui nos funcionários, eu já tinha preenchido a data de admissão no formato americano, mês, ano, mês e dia. Tá ok? Então, por padrão, ele já converte aqui, só que no formato americano. Então eu vou fechar. Para a gente apresentar no formato brasileiro, nós temos que converter antes essa data para o formato brasileiro, para depois exibir na caixinha do set text. Então antes de jogar aqui, eu vou usar a classe SimpleDateFormat, que é uma classe que tem um método de converter as datas no formato que você deseja. Vou chamar a variável das SDF, SimpleDateFormat, poderia ser qualquer nome. Vou criar um objeto dessa classe e jogar na minha variável SDF. Aí ele dá aqui 4 opções de métodos construtores. O método construtor que a gente precisa é esse segundo aqui, onde você passa o padrão da data que você deseja converter. Então a gente deseja converter para o formato brasileiro, né? Que é dia, mês em maiúsculo e ano. Ok? Esse mês é em maiúsculo porque quando a gente especifica o tempo também, nesse caso não vai ser necessário, mas quando especifica o tempo, por exemplo, hora, HH, aí minutos, tem que ser minúsculo, e segundos. Se você coloca o M minúsculo aqui no mês, ele vai considerar que você quer pegar os minutos. E aí, em vez de pegar o mês, vai pegar os minutos. Por isso que tem que ser M maiúsculo. Então, definimos o formato da data que a gente quer converter. E aí é só usar essa variável e o método de conversão. Então, como é que a gente vai fazer agora? Vou usar a minha variável SDF. Pronto, veja que essa classe SimpleDateFormat ela tem vários métodos. O método que converte uma data para um texto formatado, né, no formato que você especificou, é esse aqui, format. Ele recebe um date, tá vendo?
e converte para um string no formato que você especificou. Então, dentro do método format, eu vou passar a data de admissão do funcionário. Eu joguei a data de admissão dentro do método format. Como ele já converte para string, eu não precisei mais estar fazendo um cast aqui, tá concatenando, né? Pronto, vou testar isso. Agora sim, está no formato brasileiro. Dia, mês e ano. Tá ok? Então, muito simples. O método da classe SimpleDateFormat, o método format, ele converte um date, que é o padrão, é americano, para um formato que você deseja. Pronto, nosso próximo passo é, ao salvar um novo funcionário, especificar a data no formato brasileiro, o usuário vai especificar no formato brasileiro, e ao clicar em salvar, ele enviar para o banco no formato correto, porque o padrão do Java e o padrão do banco é no formato americano, ele vai ter que converter o que o usuário digitou no formato brasileiro para o formato americano. Então vamos lá, eu vou aqui no evento do botão salvar, e na hora que eu estou criando o objeto funcionário, a gente vai inserir a data de admissão dele. Então, funcionário.set, data de admissão. Essa data eu vou pegar do meu text field, né? Texto, underline, data de admissão. Pessoal, ignore esse underline, mas eu já coloquei. Mas se bem que eu posso modificar aqui, só um instante. Que não é recomendado underline em Java, né? O recomendado é o date, ou o camel case, D maiúsculo, A maiúsculo. Pronto, eu modificando aqui, ele já refatora no código inteiro, ele já vai modificar no código inteiro. Agora sim, texto, data de admissão, ponto get text. Só que veja só, se eu pegar esse texto lá que o usuário digitou através do getText, ele vai dar tipos incompatíveis, string não pode ser convertido para date. Então a gente precisa converter. E não é qualquer conversão, né? Eu tenho que usar o padrão, converter para o padrão americano de volta. Sabemos que a classe SimpleDateFormat, ela tanto converte para string, de date para string, como de string para date. Só que temos que criar aqui novamente a nossa variável do tipo SimpleDateFormat, que veja, a gente criou essa variável lá no método preencher formulário. Aqui eu estou em outro método, eu estou no método botão salvar, action perform. Então eu não vou conseguir enxergar aquela variável, que é uma variável local. Então, se eu crio uma variável em um método, eu não posso enxergar essa variável em outro método. Variáveis locais, não tem como. Eu tinha que tornar essa classe, essa variável global. Assim seria melhor. E eu não estaria repetindo toda vez SimpleDateFormat, new SimpleDateFormat. Então, vamos fazer isso. Eu vou definir, vou lá no método preencher formulário. Olha ele aqui. Vou recortar daqui meu objeto SimpleDateFormat. Por enquanto ele vai dar um erro aqui, né? Eu vou colocar lá no início, fora de todos os métodos. Vou colocar aqui também como private. E final. Final significa que sempre vai ser esse valor. Esse objeto sempre vai ter esse valor que eu defini aqui. Mas se você não colocar o final, não tem problema não. Poderia deixar assim mesmo. Pronto, agora sim, minha variável SDF ela é global. Eu vou conseguir enxergá-la e usá-la em qualquer método dessa classe. E ela fica verdinha assim, já a ferramenta ajudando o programador a saber que é uma variável global.
Então vou voltar lá no método de salvar. Tô com dificuldades aqui com o mouse, mas tudo bem. Então aqui eu já posso usar, ó, a variável SDF. Ponto. Aí tem um método format, que é o que a gente usou. Só que o método format, ele converte de date, aqui ó, para string. A gente quer agora de string para date. Então de string para date é o método pass. Aqui, esse aqui. Então ele recebe um string e retorna o date. Pronto. Dentro do método pass, a gente joga o getText. Pronto, ele vai pegar esse texto que foi digitado lá no campo texto data de admissão e vai converter para date e jogar no set data de admissão. Ele está dando um errinho aí, mas ele diz que é erro de pass exception. Você deve declarar o try-cat. Então, vou clicar aqui na lâmpadazinha, porque esse método pass ele pode dar um erro. O usuário pode digitar qualquer texto lá, um texto qualquer, e um texto qualquer não tem como ser convertido para um date, né? Então, se ele digitar só uma letra, como é que você vai converter uma letra para um date? Então, ele está exigindo aqui que a gente coloque o try-cat. O try significa tente, né? Se acontecer algum erro aqui, ele lança uma exceção ou um erro. Então, clicar na lâmpadazinha. Aí, circundar a instrução com try-cat ou circundar bloqueio. Circundar a instrução, ele vai circundar com try-cat somente essa linha. Se você escolher circundar bloqueio, ele vai colocar o try-cat em todo o algoritmo desse método. Eu vou escolher essa primeira opção, circundar a instrução. E aí pronto, ele colocou o passe dentro do try, ou seja, tente fazer isso aqui. Se algo der errado com esse passe, ele vai lançar o cat, ou a exceção. Essa exceção, ele lança um código aqui padrão, mas vou colocar um erro num println normal, que é até para entender melhor, né? Erro ao converter um texto para date. Pronto, somente isso. Eu vou fazer a mesma coisa no botão atualizar. Copia, vai no botão atualizar. Ups, tô com grande dificuldade com esse mouse aqui. Agora sim. Então aqui na hora de passar a data de admissão, a gente copia e cola. É a mesma coisa, né, na hora de atualizar. Ok, então, só que para salvar e atualizar, a gente tem que modificar lá no DAO também, né? Então vou aqui no DAO. Na hora de salvar, nós estamos salvando o nome do funcionário, o CPF, sexo, o cargo, o ID do cargo. Agora eu vou acrescentar aqui funcidata admissão. E aqui nos valores, a gente vai acrescentar, colocar aspas simples e aí concatenar, né? Aspas, mais, aspas, e aí aspas simples. E aqui colocamos o funcionário ponto get data admissão. Tá ok? Somente isso. A mesma coisa no atualizar. Ele está passando aqui funcionário nome,
funcionário CPF, funcionário sexo, cargo ID, e aí eu vou acrescentar aqui a data de admissão, então vírgula, funci, o nome da coluna, né? Funci data admissão, recebe, aspas simples, e aí eu vou concatenar, aspas, mais, aspas. E aqui colocamos funcionário, ponto, get, data de admissão. Então, ok. Modificamos o salvar e o atualizar, o delete não precisa. Agora vamos para a hora do vamos ver, né? Vamos testar isso, ver se realmente vai salvar no banco. Então, clicar aqui em adicionar, chamar esse funcionário de José, CPF tudo 0, ele é masculino. A gente esqueceu de apagar a data de admissão, né? Ao clicar em adicionar um novo funcionário, apagar aqui também. Mas tudo bem, depois a gente coloca. Então eu vou passar a data de admissão. Já estou colocando no formato americano, tem que ser no formato brasileiro, né? Então a data de hoje, vou colocar aí 10/5/2018. Lembre que você tem que colocar no formato correto, com 2 casas decimais, 2 casas decimais não, com 2 dígitos para o dia, para o mês e 4 dígitos para o ano. Vou adicionar um cargo, estagiário, e clicar em salvar. E aí vamos lá, cruzar os dedos. Ops, como sempre, né? Deu um erro. O código 1292 deve ser um erro no SQL, veja só. Ele está passando aqui o nome do funcionário, CPF, sexo, data de admissão, beleza. Os valores, José, CPF 000, masculino, 6 para o código do cargo. Só que na hora da data, ó, o que está acontecendo? Ele está passando a data por extenso, no formato que o data apresenta. Então a gente tem que converter essa data para o formato americano definido numa classe Simple Date Format. Então beleza, vou fechar aqui. Volto lá para o DAO funcionário. Já tinha o Simple Date Format aqui, ó. Então eu vou copiar isso e vou colocar como variável global, para a gente aproveitar tanto para o salvar como para o atualizar. O formato dessa classe do objeto que vai converter vai ser para o formato americano dessa vez, porque o banco ele tem que receber no formato americano. Então tem que passar ano, mês e dia. Ok? Pronto. Agora, na hora de passar a data aqui, nós não vamos mais pegar diretamente do get data de admissão. A gente vai pegar isso aqui, eu vou recortar, vou usar a variável SDF, ponto, e o método vai ser o método format. Ele vai receber o date, que é a data de admissão do funcionário, e converter para string, só que a string no formato americano. Então ele vai jogar no formato americano lá no banco. E no formato americano, só com a data, né? Não é como estava antes, ele passando por extenso essa data. Então beleza, no lugar do date aqui eu colo o get data de admissão. Então veja, eu pego o get data de admissão do funcionário e jogo no meu método format. Vou salvar isso aqui. Então, esse mesmo código eu vou copiá-lo e jogar no atualizar também, que está aqui, ó.
Ctrl+V. Pronto, vou salvar. E agora testar mais uma vez. Clicar no botão novo. Ele não sumiu aqui a data. Deixa eu consertar logo esse botão novo. Na hora de limpar o formulário, né? Agora sim, ele vai jogar vazio lá no texto data de admissão. Clicar em novo, funcionário José, CPF 000, masculino. Agora sim ele apagou a data de admissão. Vou colocar 10/5/2018. Colocar um cargo, né, também. Salvar. Sucesso. Salvo com sucesso. Agora deu certo. Então você vê que o José apareceu aqui, ó. E a data dele, correto, 10/11. Cadê? José. Deixa eu voltar aqui. 10/5/2018. Se a gente for lá no banco de dados, com certeza vai estar lá, né? Dá um select aqui. Aqui, ó, José, masculino, a data de 2018, 5/10. Tá vendo que ele deixou no banco com formato americano. Então, pessoal, é isso. Nós temos que sempre dar a opção para o usuário digitar no formato do seu país e aí usar a classe Simple Date Format de acordo com esse país e converter para o padrão, que é o formato Date. Ok, então depois eu vou fazer outro vídeo ensinando como usar o Date Time, que aí você usa o tempo, a hora, minutos e segundos e também o ano, o dia e o mês. É basicamente a mesma coisa, mas sempre tem um detalhezinho diferente, né, de sintaxe. Então eu vou deixar isso para uma próxima aula.